Irmãos queridos, boa noite. Como o Marcos mencionou, a semana passada eu furei com vocês sem ter tido espaço para poder prepará-los para o furo, porque havia ocorrido aquele crime em Costa Barros, o carro que foi metralhado. Recebi um telefonema na segunda-feira passada, ainda de manhã, dando conta que as duas famílias estavam precisando que pagássemos o enterro, que elas não tinham como fazê-lo, e fui para o cemitério. Então, teve aquela história toda da bandeira e tal, passei numa loja, comprei uma bandeira, fiz aqueles furos, e ao chegar no cemitério, tivemos que administrar o caos, né? Gente muito pobre, que não conhece seus direitos, não sabe o que fazer numa hora como essa, e nós tivemos que cuidar de toda essa interlocução com o cemitério, com o governo do Estado, até que no meio da tarde nós ficamos sabendo que um único corpo não havia sido liberado pelo IML. Quando a mãe foi comunicada do fato, ela quase que surtou, recusando-se não enterrar o filho no dia em que as demais vítimas foram enterradas. E aí o que aconteceu? Eu tive que ficar do lado daquela mãe, convencendo o cemitério a fazer o enterro à noite, o que é proibido. Eles não fazem enterro à noite, não tem nem iluminação para isso, mas falando dos danos que poderiam trazer uma decisão como essa, de não deixar aquela mãe enterrar o seu filho no dia que ela queria, e tentando convencer o governo do Estado. Só sei o seguinte, gente, 8h30 da noite nós fomos fazer o enterro. Eu não tinha como sair de lá. Então, peço perdão a vocês. Foi o único caso esse ano. Durante o ano inteiro, eu pude começar aqui os estudos na hora, cumprir todos os compromissos, mas esse realmente não tive como evitar. E no dia seguinte, voltei à comunidade, e uma longa história que eu não gostaria aqui de mencionar, não gostaria de ocupá-los, nem entristecê-los. Hoje também foi um dia muito difícil, porque ocorreu uma reviravolta onde nós concentramos os nossos projetos sociais. O caos se estabeleceu na favela do Jacarezinho. Então, 3 policiais morreram nos últimos dias. Ouvimos dizer que hoje morreram 3 rapazes, provavelmente envolvidos com tráfico de drogas. Se vocês forem agora no Jacarezinho, as ruas estão vazias, o comércio fechado, as pessoas trancadas dentro de casa por causa do tiroteio, pistola, fuzil, policiais indignados, e o tráfico parece que também disposto a ir para a guerra. Um quadro gravíssimo. Também estivemos hoje prestando auxílio a um policial que levou um tiro nas costas, vindo a ficar paraplégico. E não apenas paraplégico, ele perdeu o controle das fezes e da urina. E tem enfrentado dificuldade para sair de casa por não ter dinheiro para comprar fralda geriátrica. Então, nós fomos levar fralda geriátrica no sábado, Marcos Simas e eu, né? Fomos à casa desse policial, e hoje eu retornei à sua residência, a família toda da igreja, todos membros de uma igreja Assembleia de Deus. E hoje levamos a imprensa lá para dar visibilidade para o caso, e também pude levar a camisa do Vasco, autografada por todos os jogadores, porque ele é vascaíno, e os filhos também. Consegui hoje em São Januário 3 camisas do Vasco oficiais, e uma delas autografada por todos os jogadores. Enfim, um longo dia, né? Muito engarrafamento, e SBT, e entrevista ao vivo para falar sobre a ocupação do Jacarezinho, e a gente tendo que fazer um corte dos mais precisos para não entrarmos em conflito com nenhum dos grupos. Não foi fácil, né? Mas vamos à palavra de Deus. Vocês vieram aqui não para ficar tomando conhecimento das minhas agruras, das minhas lutas, mas para ouvirem a palavra de Deus. Nossa penúltima exposição bíblica do ano. Semana que vem encerramos o capítulo 4, e aí depois do carnaval, provavelmente em fevereiro, nós retomamos para análise dos capítulos 5 e 6. De maneira que calculo
Fevereiro, março, abril, bem provável que entre abril e maio nós encerramos os estudos da carta aos Efésios. E aí, se a Betânia tiver interesse, quem sabe a gente pode emendar com Romanos. Né? Mas vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, verso 25. Todo mundo encontrou aí? Nós não vamos ter hoje uma experiência confortável, porque o texto de hoje não é um texto fácil de ser digerido, mas como crentes, como amantes da palavra, como servos de Deus, nós devemos estar dispostos a ficar do lado da verdade, mesmo que aparentemente a verdade se apresente contra a nossa vida. Essa é uma das expressões mais belas, profundas e maduras do verdadeiro compromisso com Deus, da verdadeira espiritualidade. Então vamos a um texto que vai nos expor, vamos a um texto que vai nos golpear, a um texto que vai nos apresentar mais uma vez um apelo para a santidade. Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, mais uma vez, chamo a atenção de vocês para esses conectivos que introduzem os versos bíblicos, especialmente aqueles que saíram da pena do apóstolo Paulo. Esse, por isso, revela a natureza do cristianismo. O cristianismo exige o uso do cérebro, o conhecimento da verdade, o contato com a doutrina. Contudo, o cristianismo não se trata apenas de um chamado para que nós pensemos bem, é um chamado para que nós vivamos bem. Esse, por isso, nos traz também à memória o fato de que há uma dimensão eminentemente prática na fé cristã. Cristianismo consiste, portanto, no conhecimento da doutrina e na aplicação da verdade. E nisso o cristianismo se distingue de todos os demais códigos éticos ou moralidade. Porque o comportamento do cristão é sempre um comportamento inteligente. O cristão sabe por que faz o que faz. E esse é o motivo de nós encontrarmos no verso 25 uma introdução como essa. Por isso o quê? Por conta de tudo que o apóstolo Paulo havia falado nos versos anteriores. Especialmente o verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Poderíamos ir um pouquinho mais atrás. O verso 17, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou ainda, os versos 22 e 24, vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, e aqui nos chama a atenção outro fato, ele sai dos princípios gerais e vai para a aplicação prática específica, procurando de uma forma bastante clara ajudar aos efésios a entenderem o que significa tirar a velha roupagem, se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Gente, vamos tentar agora traduzir isso para o nosso dia a dia. O que significa, na prática, não andar como os gentios? Como é que isso vai afetar a forma como nós nos relacionamos com o próximo?
como lidamos com os nossos sentimentos, com o que sai dos nossos lábios. Este é o ponto. O apóstolo Paulo, então, trata agora de questões eminentemente práticas, procurando assim chamar a atenção dos leitores da epístola para o fato de que Deus não nos chama para uma vida de amor que não tenha uma desembocadura prática, concreta, sabe, que não vem acompanhada de certas características. Não se trata de uma mera abstração, mas é alguma coisa que vai se manifestar de modo bastante específico no nosso comportamento diário. Então vamos lá, verso 25. Por isso, porque tudo que foi falado é um fato, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Aqui, nessa declaração, nós nos deparamos com a ética cristã revelada naquilo que a distingue, conforme eu já lhes disse, de todos os demais códigos morais. Em primeiro lugar, a ética cristã depende do uso do cérebro. Segundo lugar, a ética cristã exige a prática concreta daquilo que se afirma ser verdadeiro. Outro ponto, a ética cristã envolve sempre morte e ressurreição. Há um aspecto bastante negativo no comportamento cristão e há um lado profundamente positivo. O que eu quero lhes dizer é o seguinte, é que o cristianismo tem como objetivo levar o cristão a evitar os que os antigos costumavam chamar de pecados de comissão e pecados de omissão. A prática do pecado tem essas duas características. Ela pode envolver a prática efetiva do pecado, que é o chamado pecado de comissão, é aquilo que você faz efetivamente de modo deliberado, mas há também os pecados de omissão, que tem a ver com aquilo que você deixa de fazer. Então, o cristianismo não significa apenas mortes. Cristianismo significa também ressurreição. Não significa apenas evitar o mal, significa efetivamente praticar o bem. Vejam se isso não está claro nessa injunção do verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Como que esses dois preceitos éticos se harmonizam ao que o apóstolo Paulo havia falado nos versos anteriores? Porque, pelo que o apóstolo Paulo está dizendo, observem, deixar de falar a mentira e proclamar a verdade nada mais representam do que corolário da assimilação do evangelho, porque através do contato com o evangelho, eu conheci o Deus cristão, eu me comporto de uma determinada maneira, por ele ser quem ele é, e pela graça divina eu ter sido movido a conhecê-lo, segundo a revelação do evangelho, há um senso de inevitabilidade na minha vida. Eu não posso viver de modo diferente, há uma compulsão, alguma coisa que me impele numa direção. E o que repito, não quero ser redundante nem prolixo, mas é muito importante afirmar esse ponto. O que me faz viver de uma determinada maneira é justamente o tipo de Deus que eu vim a conhecer através do Evangelho e a espantosa obra que o seu Espírito realizou na minha vida. Entre outras coisas, essa é uma obra que vai sempre me levar a amar a Deus.
a confiar na palavra de Deus. E como consequência disso, eu não vou mais precisar mentir. Por isso, deixando a mentira, porque eu deixo a mentira. Veja só, eu deixo a mentira não apenas porque a mentira priva o meu semelhante de algo que eu lhe devo. Quer dizer a ele a verdade. Se eu proferir uma mentira, eu vou impedi-lo de ter contato com a realidade. Eu estarei defraudando meu irmão. Mas alguma coisa anterior a esse princípio. Eu não minto porque eu não preciso mentir. Eu não minto porque eu confio em Deus. Eu não minto porque eu não preciso procurar atalhos. Pois Ele honra aqueles que o honram. Agora, o texto prossegue dizendo, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Observem, portanto, que não há, repito, apenas o lado negativo. Não há apenas o chamado para que você não engane as pessoas com seu olhar, com seu sorriso, com o que você fala ou escreve. Há um chamado para que você proclame a verdade, para que você ajude o próximo a conhecer aquilo que invariavelmente, através da ação do Espírito Santo, o liberta. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Do ponto de vista, gente, da saúde da igreja, nada é mais importante do que o compromisso com um princípio como esse. Porque a verdade edifica. A verdade nos aproxima de Deus. A verdade nos põe em contato com a realidade. Que o conceito último de verdade, como diz Francis Schaeffer, né, o cristianismo é verdadeiro porque ele explica a realidade. Então, quando eu tenho contato com a verdade, eu tenho contato com a realidade. E ao ter contato com a realidade, eu ajusto a minha vida ao universo tal como ele é. Eu não tento viver num mundo que não existe. Daí a importância da verdade. Agora, a mentira é uma desgraça, porque ela solapa a confiança. E sem confiança não há comunhão. Tem para mim, vocês me permitam aqui falar de uma fraqueza. Não há pecado que, quando praticado contra a minha vida, mais me causa embaraço na comunhão com os irmãos do que o pecado da mentira. Porque se essa pessoa mente por amor a outras, por exemplo, eu não vou delegar a ela aquilo que pode ser usado para destruir a vida daqueles pelos quais Jesus Cristo morreu. Ela não é confiável. Eu não posso fazer isso com o corpo de Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, dá para fazer tudo isso sem moralismo, dá para fazer tudo isso sem pedantismo, dá para fazer tudo isso sem nós nos tornarmos solenes, chatos, inconvenientes. E dá, mediante o contato uns com os outros, nós proferirmos a verdade que vai ajudar a igreja a se aproximar mais do seu Criador. Vai se aproximar mais
da realidade dos fatos. Outro dia um irmão usou de uma forma muito dura comigo a verdade, mas me fez um bem imenso. Eu e ele um pastor pentecostal, me convidou para pregar na sua igreja em Anápolis, e dirigindo o carro, se não me falha a memória, nós estávamos indo de Anápolis para Goiânia, de Goiânia para Anápolis, e falávamos das nossas lutas, das batalhas, dos conflitos morais que nós temos na vida. Ao que ele virou-se para mim e cruelmente, mas da forma mais doce e amorosa que vocês possam imaginar, disse: você sabe, né, Antônio, nós temos a mesma faixa etária, que você e eu temos mais passado do que futuro. Eu tenho que levar em consideração esse fato. O sol da minha vida já cruzou o meridiano. Ele já está assim, vamos dizer, se fosse comparar a uma tarde em Taquatiara, ele já está indo na direção do Pampo. Se eu estou em Caraí, ele já está indo na direção da linha do horizonte do Rio de Janeiro. Ele proferiu uma baita de uma verdade. E eu tenho que levar em consideração este fato. Eu não sou eterno, o tempo que me resta é curto, e mais curto do que jamais foi em toda a minha vida. E eu tenho que remir o tempo, porque os dias são maus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observem como que o comportamento cristão é inteligente. Porque somos membros uns dos outros. Porque eu devo amá-lo. Porque, veja só, não apenas pelo fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas porque você foi eleito, separado, regenerado, convertido, justificado, adotado, batizado no corpo de Cristo, objeto do amor eletivo de Deus. Você não é um ser comum. É o que o C.S. Lewis chamava de peso de glória. Não é por isso que eu vou me comportar de modo solene com você, mas eu vou me relacionar com a sua vida, tal como o povo hebreu se relacionava com a Arca da Aliança. Por saber que você é a menina dos olhos de Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Você está ligado àquele a quem eu amo. E não apenas isso, ao servi-lo, eu estou servindo a mim mesmo. E olha, e não é pieguice, longe de ser pieguice, dizer que se eu servir, eu colaborarei para que você viva bem. E se você estiver vivendo bem, ou funcionando bem no corpo de Cristo, eu vou ser abençoado, porque eu preciso dos seus dons, dos seus talentos, da sua amizade. Eu preciso desse serviço que você presta ao corpo de Cristo e que só você, juntamente com os demais que compartilham dos mesmos dons, pode ofertar. Então, por isso, eu vou estar preocupado com a sua edificação. Esse é o fundamento. Olha lá. Porque somos membros uns dos outros. Então, eu não vou empurrá-lo na direção do que não existe, a mentira. Eu não vou privá-lo do contato com a realidade, a verdade. Então, vocês vejam a diferença brutal entre cristianismo e moralidade. Não é a persona que eu uso para viabilizar os meus negócios, para ter amigos, para poder sobreviver na sociedade. Meu comportamento, pelo contrário,
Eu tenho que dizer para mim mesmo, ao ter que tomar decisões que me serão custosas, eu faço o que eu faço em razão desse por isso. Porque eu me despi do velho homem, porque eu me revesti do novo homem, porque eu aprendi com Cristo a ser verdadeiro e a ter como pai da mentira o diabo, porque eu não devo mais andar como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E porque no corpo de Cristo eu devo servir aqueles pelos quais Cristo morreu no Calvário. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Aqui nós nos deparamos com uma característica da vida santa pouco enfatizada por nós cristãos. Pois o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem que a ira faz parte da vida, que trata-se de uma emoção que não precisa ser necessariamente pecaminosa. E não apenas isso. A sua ausência pode denotar falta de amor. Ou de contato com a verdade. Ou apreço pela glória de Deus. Gente, não há mínima dúvida que falta ira na nossa sociedade. Nós convivemos de forma muito pacífica com aquilo que hoje está presente na nossa cultura e que, à luz da Bíblia, representa a provocação à santidade de Deus. Veja o caso da violência. Jonas foi enviado a Nínive para profetizar contra a violência de uma sociedade pagã. Quando Abel morre, uma pergunta é feita a Caim, ali representando toda a humanidade. Onde está Abel, teu irmão? E com a resposta de Caim, nós aprendemos o que se constitui em movimento natural da nossa vida quando o assunto é o bem-estar do próximo. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Mas Caim sempre terá que conviver com a resposta: o sangue do teu irmão clama. No outro dia, lendo o capítulo 6 do livro de Gênesis, mais uma vez me deparei com o fato de que o maior sinal da corrupção dos valores morais de uma sociedade, do seu afastamento do Criador, é a violência. Quando a Bíblia diz que o primeiro e até agora único juízo universal levado a cabo pelo próprio Deus teve como razão de ser a violência. A Bíblia diz que o mundo dos dias de Noé foi julgado por causa da sua violência. Semana passada nós tomamos conhecimento do caso de nossos policiais metralharem um carro ocupado por 5 jovens negros pobres. Eu estava com a correspondente do El País. Que me acompanhou naquela cobertura. E eu perguntei para ela, enquanto entrávamos no mercado para comprar cesta básica para os parentes da vítima. E foi muito bonito que na hora que eu fui pagar, ela não deixou pagar. Ela mesma pagou pelas cestas básicas. E eu perguntei para ela, se acontecesse um crime como esse em Madrid, ela é espanhola, o que aconteceria com a Espanha? Ela falou, cai todo mundo, cai o secretário, cai o prefeito, o país para. Não há mínima dúvida que a falta desse sentimento tão presente na vida de Cristo, que podia chamar o representante do
poder público de raposa, que expulsou os vendilhões do templo. O Cristo que se dirigiu à elite religiosa do seu tempo, a chamando de raça de víboras, sepulcros caiados. Não há mínima dúvida que em todas essas ocasiões, o Senhor Jesus foi movido por aquilo que poderíamos chamar de ira santa. E a falta de ira santa denota falta de zelo pela verdade. Por isso, o apóstolo Paulo, nesse versículo, não condena o sentimento. O que ele está dizendo é o seguinte, que é até mesmo da natureza humana, diante de certos acontecimentos, você ter esse sentimento despertado no seu coração. Contudo, como há uma propensão em nós, em até mesmo perverter aquilo que é bom, aquilo que poderíamos chamar de atributo humano, o apóstolo Paulo faz esse comentário, ou apresenta esse mandamento como aplicação prática do que ele havia dito nos versos anteriores, tirar a roupa velha e se vestir da roupa nova. Irai-vos e não pequeis. Então, o que ele está dizendo é que esse sentimento tem que ser mantido em sujeição. Que esse sentimento deve ser um sentimento canalizado para o combate ao mal efetivo. E que ele só deve ser até mesmo objeto de ações de graças, por percebermos que em face da sua presença denotamos não ter perdido o ser, quando ele é despertado pela prática daquele mal que atenta contra a glória de Deus, ou traz ruína, destruição, dor para a vida humana. Irai-vos e não pequeis. Muito nós poderíamos falar sobre o significado de uma declaração como essa. Irai-vos, mas não permita que esse sentimento que pode levá-lo para as ruas, que pode fazer com que você lute pela reforma da igreja, esse sentimento que pode levá-lo a enfrentar regimes totalitários, sabe? Esse sentimento que pode causar grandes mudanças na igreja e na sociedade. Quer dizer, você não permita que este sentimento seja usado pelo diabo. Que o pecado ganhe, quer dizer, o use como cabeça de ponte. Em geral, isso ocorre quando nós perdemos o domínio próprio. Quando, ao sermos tomados por esse zelo santo, falamos de modo irrefletido. No meu ministério, invariavelmente, às vezes que eu desço do púlpito e volto mais triste para minha casa com meu desempenho no ato de pregar, são aquelas ocasiões em que, visivelmente, ao me ver tomado por algo que me causava uma grande indignação, eu não soube exercer controle no púlpito sobre aquilo que saiu dos meus lábios. Então, esse é o sentido de irai-vos e não pequeis. Vocês vejam o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Nós recebemos muitas informações da favela, dos mais diferentes setores, da polícia, com fotos, com vídeos que eu não tive coragem até agora de abrir, porque não me fazem bem nenhum, que revelam um Rio, uma Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro,
que a classe média não conhece, que se você conhecer, você vai ser tomado de horror. Bom, houve agora a morte de policiais no Jacarezinho. O que mais feriu a polícia nessas mortes que ocorreram ontem foi o fato delas não terem sido em confronto. Eu ouvi dos policiais que o que está deixando os indignados é que foi morte de emboscada. Eles morreram na rua da nossa sede, do outro lado da calçada, no exato local onde nós trabalhamos, numa emboscada feita por bandidos. A polícia está tomada de ira. E você vê esse sentimento ser despertado por uma morte como essa, é algo natural. É da natureza humana. E pode ser canalizado para o bem. Pode fazer com que você lute por políticas públicas, que você saia em busca do tratamento da causa do problema. Mas as informações que eu estou recebendo é que tem policial com sangue nos olhos, conforme se costuma dizer. E a expectativa é que ocorram muitas mortes nas próximas horas. Então, para esses policiais, eu diria, irai-vos. Vocês perderam 2 colegas, jovens, que trabalhavam em condições desumanas. Mas não pequem. Não pequem. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É muito interessante comparar a palavra ira nesses versos. A palavra aparece 2 vezes, só que no grego os sentidos são significativamente diferentes. A ira que aparece no final do versículo trata-se de alguma coisa que já virou rancor. É algo que fez com que você perdesse o controle sobre si mesmo. Irai-vos e não se pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? Não vá para a cama dormir sem parar para pensar, sem elaborar este sentimento, sem tratá-lo à luz do Evangelho. Quer dizer, procurando assim evitar que este sentimento natural se transforme em pecado e o destrua e sirva de péssimo conselheiro para as suas ações. Então, antes de dormir, procure encontrar formas de dar vazão para este sentimento, que usado pelo Espírito Santo pode transformá-lo num reformador. Agora, procure separá-lo do capricho, dos seus interesses pessoais, muitas vezes egoístas. É o que me parece que hoje está acontecendo no nosso país. Será que eu estou errado em dizer que tem muita gente que está no poder e que não quer sair, e que tem muita gente que está fora do poder e quer entrar, e que grande parte dessas discussões tem a ver com interesse pessoal? E que essas manifestações de ira, em parte, tanto quanto contra o impeachment, tem a ver com motivações nada santas que têm como meta a glória de Deus e o bem-estar do povo brasileiro? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observem o método bíblico. Não há nenhuma menção aqui
a você separar um tempo para orar, para saber o que você vai fazer desse sentimento. É um mandamento. É um mandamento. Olha, você pode achar que eu estou pegando pesado demais ao me dirigir nesses termos. Outro dia, mas deixa eu dar um exemplo de um diálogo que eu tive outro dia no Jacarezinho. Todos nós conhecemos essas pessoas que dizem que tem sangue de italiano, já viram isso? Ou que tem sangue de português? Ou que são descendentes de nordestino? Ou pessoas que dizem, não, este é o meu temperamento. Não queira transformar a minha forma de ser. Eu sou, por natureza, uma pessoa franca, anota, sublinha, franca, e que fala o que pensa. Vai praticar isso no Jacarezinho. Vai lá. Duvido. Você vai ficar pianinho. Vai virar cordeiro. Por quê? Você vai se ver diante de uma coisa cachapante. Você rapidamente vai encontrar ou vai alcançar altos níveis de domínio próprio. Você vai saber receber as maiores ofensas. Que não queira ver uma pistola. Não queira ver uma pessoa se aproximando com um fuzil diante de você. Às vezes eu estou falando, a mão está pingando de suor. Bom, multiplique isso ao infinito e pare para pensar num crente diante da glória de Deus, da majestade de Deus. O desejo de fazer Deus sorrir. E você entenderá por que o apóstolo Paulo vai direto ao ponto. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não venha com esse papo de esperar 6 meses de oração enquanto você destrói todo o entorno com seu temperamento irascível. Isso não é coisa de crente. Me lembro da história do reverendo Antônio Elias. Não me canso de contar essa história. Alguém que o fustigava ali na sua rua, que não saía do seu pé, e perseguia a família, e um dia o reverendo conta que tomou a seguinte decisão: não falo mais com essa pessoa. Chega, não aguento mais ser insultado. Mas ele conta que ouviu uma voz. Mas você não é disso. Ele só ouviu isso. Mas você não é disso. Ele falou, realmente, eu não sou disso. Pronto. O problema foi logo resolvido. Eu não sou disso. Isso não é da minha natureza, lidar assim com as ofensas pessoais. Eu tenho para mim que grande parte dos nossos problemas tem a ver com o fato de nós não sabermos conversar com o nosso próprio coração. De não sermos pastores de nós mesmos, de não estabelecermos um diálogo com a nossa própria alma. De ministrarmos para ela, como se costuma dizer no meio evangélico brasileiro. E trazer ao nosso coração aquelas grandes verdades que podem refrescar a mente e suavizar as afeições. O duro, gente, é que tudo isso pode fazer com que, se nós não nos preocuparmos com o que o apóstolo Paulo está dizendo, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nós podemos arruinar a nossa carreira. Arruinar. Muita coisa que poderia falar, muitos exemplos apresentar, mas vamos avançar, senão a gente não termina, para ver se a gente tem uns minutinhos para conversar. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. É interessante o que o apóstolo Paulo está falando nessa passagem. Ele está dizendo que esse sentimento que pode transformar você num revolucionário, num reformador, num avivalista, esse sentimento que pode fazer você ler, você entrar numa favela
esse sentimento que pode levá-lo a chamar a igreja para orar, a pregar a palavra de Deus com paixão. Esse sentimento é um dos que tornam a sua vida mais vulnerável às influências satânicas. Não deis lugar ao diabo. Porque o que ele vai fazer com você é transformar esse sentimento, que por si só não é pecaminoso, num zelo irrefletido, em alguma coisa que vai fazer com que, mal orientado por esse sentimento, você esmague a cana quebrada e apague a torcida que fumega. O Jonathan Edwards, no seu livro em que ele trata sobre o primeiro grande despertamento evangélico no século XVIII nos Estados Unidos, ele descreve os erros que alguns pastores cometeram durante aquele avivamento. Homens até mesmo bem intencionados, mas que arruinaram o seu ministério em razão justamente dessa ira irrefletida. Então, ele menciona e põe muita ênfase no ponto naqueles pastores que passaram a censurar por demais os irmãos, a serem impiedosos com aqueles que pensavam diferente. Não deis lugar ao diabo. Nesse sentido, gente, as redes sociais, em razão da liberdade que estão nos oferecendo, de nos expressarmos, gente, eu estou impressionado com isso, estão mostrando um lado assustador da sociedade brasileira. Não são poucas as pessoas que estão reclamando da quantidade de gente estúpida, que simplesmente não consegue conversar de modo civilizado. Deixa eu dar um exemplo que eu vivi semana passada. Eu nem sei quem é esse rapaz, não procurei saber de onde ele vem, a que igreja pertence, mas ele não gostou de um texto que eu escrevi sobre o impeachment da Dilma. Eu simplesmente dizendo o seguinte, que o Congresso Nacional não está em condições de conduzir uma matéria dessa importância. Meu Deus do céu, é o assunto mais importante da história recente da nossa democracia. Não dá nem para comparar com o do Collor, porque nós estamos falando de 54 milhões de votos. E de um partido com uma capilaridade brutal, com um mar de gente fiel, fora uma série de tantos outros interesses, bastante pessoais. Vamos lidar com isso com cuidado, e nós temos que ter no nosso parlamento pessoas cujo caráter esteja acima de qualquer espécie de dúvida. Nós não podemos ter como presidente da Câmara dos Deputados Federais, nem do Senado, homens que são objeto de denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República ao Superior Tribunal Federal. Eles têm que sair dos seus postos. Só que eu não estava tratando do mérito do impeachment. Eu não tenho, confesso a vocês, posição firmada, se é justo, se é injusto. Confesso a vocês, eu não sei. Eu sei que, tanto quanto vocês, eu não estou satisfeito de ver uma inflação com 2 dígitos, com tanto desemprego. E essa incerteza que faz com que pessoas, com investidores, não investam no nosso país por causa dos problemas políticos. Só isso. Pois teve alguém que disse que me chamou de petista, e não apenas isso, dizendo que eu me desviei
no meu ministério, e que aí ele tocou no meu coração danado, eu confesso, que eu deveria voltar ao juramento que eu fiz na minha ordenação, quando eu afirmei subscrever a confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual eu amo. Meu ponto é o seguinte: vamos dizer que eu tenha me tornado um petista empedernido e que eu tenha me desviado do meu ministério. Não é coisa de crente tratar isso em público. Você manda um e-mail para mim, você me dá um telefonema. Outro dia um amigo meu, incrédulo, que foi perseguido, foi preso durante o período do regime militar, ele não gostou de uma palavra que eu botei num texto. Eu tinha falado, acho que alguma coisa das obras assistencialistas do governo, da Dilma e tal, e ele que é antipetista, mas que apoia esse socorro ao pobre, achou que eu poderia ter usado uma outra palavra, que não viesse a desqualificar esse exercício de misericórdia, de você fazer a comida chegar à mesa de gente que passava fome. Como ele o fez? Mandando uma mensagem para o meu e-mail. Ninguém soube, ficou entre nós dois. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo vai pegar esse suposto zelo santo e vai fazer com que você rompa com antigas amizades, desnecessariamente. Vai levá-lo a fazer com que o seu mau gênio prevaleça naquilo que você escreve, naquilo que você fala. Fará com que, para você tirar na igreja uma pintinha preta de uma camisa branca, você rasga a camisa inteira. É o zelo sem amor. A pessoa tem zelo, mas não tem amor. Outro dia eu li um livro, e o autor dizia a seguinte coisa, comparando a sua relação com seu pai com a sua relação com a sua mãe. Ele dizia o seguinte: a minha mãe era uma mulher reta. E o meu pai adorava entornar um álcool. E de vez em quando nós o pegávamos bêbado. Só que uma coisa que me chamou a atenção durante a minha vida, essa pessoa conta, é que nas horas de dificuldade, eu não procurava minha mãe. Eu procurava o meu pai, que meu pai era doce. Havia alguma coisa no caráter do meu pai que me encantava. Enquanto que na minha mãe eu observava uma justiça fria. Por isso que o apóstolo Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser, Romanos capítulo 5, que pelo bom alguém se anime a morrer. Há pessoas que são justas e há pessoas que são boas. O justo tem essa característica. Ele frequenta as vigílias, é irritantemente pontual, é dizimista, revela grande zelo pela pureza moral da igreja, mas é insuportavelmente chato. Você não relaxa e não consegue ser autêntico com esse camarada. Enquanto você se depara com outro que é bom, não que ele seja frouxo na ética, mas tem doçura, e ver as fraquezas dos homens à luz das suas próprias contradições. E por isso não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. Não deis lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo está deixando uma dica. Essa ira costuma ser, repito, acho que é a terceira vez que eu falo isso, uma das principais cabeças de ponte para a atuação de Satanás na nossa vida. Especialmente casamento, discussões na igreja e política. Você deve estar pensando em futebol, mas essas três causam grande dano. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Por que você não deve furtar? Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz: do sol do seu rosto comerás o teu pão. Porque você vê dignidade no trabalho.
porque você não quer construir sua felicidade às custas do sofrimento alheio. Mas mais do que isso, você não furta porque o Evangelho o ensinou a crer no Deus da providência, no Deus que diz que os cabelos da sua cabeça estão contados, e que Ele cuida dos lírios e dos pardais, e haverá de cuidar da sua vida também. Você não precisa roubar, você não precisa assinar o ponto na repartição pública sem aparecer para trabalhar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você não aprendeu isso com Cristo. Agora vejam só como que o cristianismo envolve sempre o lado negativo e o positivo. Sempre envolve morte e ressurreição. Sempre está preocupado com o pecado de comissão e o pecado de omissão. Olha lá. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Então, aqui a palavra de Deus nos chama a atenção para o fato de que nós não glorificamos a Deus apenas quando estamos fazendo essa atividade que eu estou fazendo aqui nessa noite, pregando. Nós glorificamos a Deus quando somos fiéis à nossa vocação, seja cozinhando, seja construindo uma casa, seja lavando uma roupa, sei lá, seja fazendo ciência, tecnologia. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos. Eu nunca vou entender essa agiotagem do Bradesco e do Itaú. Nunca vou entender do sujeito ganhar dinheiro sem produzir. Nunca. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que é bom? O que é bom é o exercício da atividade profissional que promove a vida humana. A vez que a providência divina mais me ajudou a ver a santidade das profissões e me levou a compreender que o meu trabalho não é mais santo do que o trabalho da lavadeira, do pedreiro ou dos dentistas da minha igreja, foi quando num sábado eu tive uma dor de dente insuportável. E C.S. Lewis, está lembrado da frase de C.S. Lewis, que Jesus é como um dentista. Você sempre o procura por causa de um dente que está doendo, mas ele nunca trata apenas daquele dente, sempre vê o restante. Os dentistas têm isso, são gulosos. Nunca fica num dente só, sempre quer ver o resto. Né? Bom, pelo menos em tese vocês devem ter jurado isso, né? Que deveria ser assim. Né? Então eu liguei para uma dentista da minha igreja. Ela deu um toque, era alguma coisa que havia se fixado na minha gengiva, um negócio horroroso. Ela, com toque, a dor saiu na hora, no domingo seguinte eu pude pregar a palavra de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo mostra a santidade do exercício da vocação profissional. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Eu estou consciente que nessa noite eu estou fazendo o que é bom. Mas quando você confecciona uma camisa, quando você faz um tratamento de um canal, quando você pinta uma parede, você também está fazendo o que é bom, você está fazendo aquilo que promove a vida. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Olha o que o cristianismo... Por isso que eu digo, o cristianismo, eu nunca... eu estava dizendo isso para o Marcos no sábado. Marcos, quando eu me converti, quando eu chegar no céu, eu vou falar isso com seu pai. Seu pai não me falou tudo. Quando eu fui batizado nessa igreja, não me disseram que o evangelho ia fazer o que está fazendo comigo. E você andar pelos lugares que anda, enfrentar os problemas que enfrenta. E aqui você se depara com uma injunção como essa. Olha, é para essa vida que você é chamado. Deixar de furtar, arrumar um emprego, mas um emprego que represente uma contribuição sua efetiva para a sociedade e que lhe propicie uma renda a partir da qual você possa tirar
certa quantia que ajude a viabilizar a vida do pobre. Morte e ressurreição. Não apenas o lado negativo, mas a prática efetiva da bondade. Não saia, aqui no verso 29, ele vai para a boca, para o que sai dos nossos lábios. É fato que se nós queremos saber como vai a nossa vida espiritual, basta fazermos um inventário de tudo aquilo que nós falamos nos últimos dias. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. É aquilo que não alimenta, aquilo que é podre. Aquilo que não edifica. O texto não está falando, pare de contar piada, senão estou perdido. Não está falando para você eliminar o senso de humor, a ironia. Não está falando sobre isso. Porque uma piada pode fazer bem, pode edificar. Até mesmo. O que ele está falando é daquilo que, se você espremer, não sai nada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós aprendemos com Cristo a regularmos no nosso coração que nossa boca vai falar e que devemos ter a preocupação de proferir aquilo que vai fazer o que cruzou o nosso caminho voltar para casa mais santo, mais feliz, mais próximo de Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Olha o que ele está dizendo. Eu encontrei a queridíssima Liane no Bradesco, vamos lá, perdão da má palavra, não vamos exagerar, cumpre sua função social, só não aguento as taxas de juros, me deixa maluco. Mas eu encontro a irmã Liane ou um de vocês num banco qualquer aí, na fila. Tenho ali 10 minutos ou 15 minutos para estar ao seu lado. O que esse texto está dizendo, veja só, eu não preciso ser solene, eu não preciso ser pesado, eu não preciso ser um santarrão, eu não preciso ser austero, mas em meio à alegria, em meio à expressão do meu temperamento, em meio à minha autenticidade, eu pensar numa forma de edificá-lo. De usar o que vai sair da minha boca para, quem sabe, resolver algum problema seu, ajudá-lo a conhecer um pouco mais a Jesus, encontrar uma direção para a vida. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Significa o seguinte, você vai levar em consideração as circunstâncias. É conforme a necessidade. Você vai procurar adaptar o que você fala ao estado espiritual da pessoa, a sua idade. Sim, as circunstâncias do momento. É conforme a necessidade. Por isso que a Bíblia diz, pela boca de Salomão, o sábio sabe o tempo e o modo. É de fundamental importância que você discirna a hora de falar o que precisa ser dito e o como você vai conduzir a conversação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, a meta é edificação. A meta não é você mostrar sua inteligência, a meta não é você revelar a sua perspicácia, a meta não é você demonstrar o quão bem-humorado é. A meta também não é você tentar convencer a todos que você é uma pessoa que alcançou uma visão da graça, que ninguém mais alcançou, e por isso você é livre para ser autêntico, e muitas vezes autêntico de uma maneira que causa embaraço para as pessoas, que faz com que as pessoas não entendam algumas coisas, nós temos que pensar nisso. Ele está dizendo o seguinte, que a meta é a edificação e transmitir graça. É alguma coisa que vai curar, é alguma coisa que vai aproximar a pessoa de Jesus, é alguma coisa que vai fazer a pessoa voltando para casa pensando no que você falou. E isso pode ser feito em meio a muita espontaneidade, repito, e humor.
verso 30. Já estou terminando. Eu vou fazer o seguinte, eu ia até o verso 32, eu vou parar por aqui, que eu estou olhando o horário. Eu vou parar no verso 30. Semana que vem, nós terminamos o capítulo 4 e o iniciozinho do capítulo 5, que é um bloco só. Vamos terminar aqui no verso 30. Gente, até maldade entrar no verso 30. O verso 30 é um fundo, é um oceano de informação. O verso 30 é para a gente ficar a noite toda falando sobre ele. Olha lá. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Só en passant. Segunda-feira que vem eu vou começar nesse versículo. Olhem a diferença de cristianismo e moralidade. Cristianismo tem sempre como foco o ser de Deus, a glória de Deus. Por isso que quando você vê um cristão envolvido com alguma causa, ali você se depara com alguém que está sendo movido pelos motivos mais excelsos que se possa conceber. Então aqui está um homem preocupado com o que vai sair da sua boca, preocupado com o exercício da sua profissão, preocupado em ser generoso, em usar a sua ira de modo santo. Então aqui você está diante de um homem desejoso de ser verdadeiro, de ser autêntico, de não ludibriar ninguém nem pelo olhar. E por que ele o faz? Para não entristecer o Espírito de Deus. Porque quando ele peca, ele não peca contra a lei, ele peca contra o amor. Esse não entristeçais o Espírito de Deus causava verdadeira fobia nos puritanos ingleses e americanos. Especialmente, você vê constantemente eles mencionando o risco do crente incorrer nesse pecado. Porque não entristeçais o Espírito Santo significa você se comportar, e é uma das coisas mais ofensivas que alguém pode fazer na sua relação conosco. É você estar na casa de alguém que você ama e essa pessoa ignorar. Entristecer o Espírito Santo é você ignorar esse hóspede divino. Entristecer o Espírito Santo é você fazer justamente aquilo que é ofensivo a ele, que de antemão você sabe que o entristece. E veja só, e o entristece na condição de hóspede, de um rei que decidiu morar na favela. E não entristeçais o Espírito Santo. Então significa o seguinte, Liane, querida, me ajuda nisso aí, você que terapeuta maravilhosa que tem ajudado tanto a minha família. A Bíblia aqui, estou falando agora da outra Liane, Liane Rangel. O texto está falando aqui de uma tristeza espiritualmente provocada. Está falando que você entristeceu o Espírito Santo, o que significa, portanto, que o Espírito Santo suprime as suas operações na sua vida. Ele retira a sua consolação. Você o entristeceu. O que o texto está dizendo é o seguinte, ele não pode mais se comportar como se algo não tivesse acontecido. E qual era a paura dos ingleses e dos americanos? Eles chamavam de endurecimento judicial. Deus abandonar temporariamente o crente e deixá-lo entregue à carne. E o que caracteriza esse endurecimento judicial do Espírito Santo se afastar e deixá-lo entregue a si mesmo, não é que você vai procurar o arrependimento e não vai encontrá-lo, você não vai se preocupar com isso. Você provocou o Espírito Santo, você entristeceu o Espírito Santo. E aí você passa a sentir uma melancolia, muitas vezes difusa, cuja origem você
sabe, ignora, não consegue detectar. Mas aqui está uma possibilidade. Não vou dizer que isso aqui se esgota, não estou negando a tristeza de natureza fisiológica, não estou negando aquela tristeza que tem a ver com as experiências da primeira infância, e uma série de outros exemplos que poderíamos mencionar. Mas existe essa também. O Espírito Santo suprimiu suas consolações. Ele não testifica mais com seu espírito que você é filho de Deus. Estão lembrados do terror de Davi quando adulterou com Batseba, que o levou a redigir o Salmo 51? Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e nem retires o teu espírito de mim. Se tu retirares o teu espírito de mim, eu estou quebrado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: esse é o supremo motivo para você não pecar. Gente, pelo amor de Deus, não vamos restringir isso aqui a sexo. A coisa é muito mais ampla. Tem para mim que não ter zelo pelo pobre, pela justiça, envolve isso também, entre tantas outras coisas mais que nós ignoramos. Não é só ética sexual. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: viva considerando que você é templo, você é habitação do Espírito. E que se pela graça divina você criar um ambiente agradável para o Espírito Santo habitar, você vai provar das suas mais doces e profundas consolações. A Bíblia não diz que quando o Senhor Jesus se levanta incólume daquela tentação de 40 dias no deserto, os anjos vieram a servi-lo? A Bíblia não fala do Senhor Jesus, ouvindo aquele testemunho do Pai: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, eu tenho deleite na sua vida. Em última análise, nós vivemos em santidade porque nós não queremos pecar contra o amor. Porque nós queremos viver para fazer Deus sorrir. E não queremos, por nada nessa vida, ser privado dessa coisa doce que às vezes nos assoma, que é a doce presença do Espírito Santo. Olha, nada, ninguém é digno de nos privar desse prazer. Do Espírito Santo se regozijando dentro de nós, por se ver livre para expressar Jesus Cristo através da nossa vida, e por isso também testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso não é legalismo. E eu jamais vi uma pessoa viver uma vida completamente indisciplinada e provar dessas consolações. Aqui está o texto dizendo: existe esta possibilidade, e veja que isso não antagoniza com as doutrinas da graça. A salvação é pela graça, mediante a fé, somos justificados pela graça de Deus, mediante a fé somente. Mas aqui está um texto também dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo. Podemos então pensar no que ele havia falado antes. Entristecer o Espírito Santo significa mentir, significa você não cuidar do pobre, significa você se encostar em alguém. Eu não sei onde foi que eu li, alguém comentando a seguinte coisa: a expressão mais basilar do mandamento de amar o próximo é você não ser pesado para ninguém. A vida é pedreira para todo mundo, então não se encoste em ninguém. É claro que se você precisar de ajuda, você vai ter humildade para dizer: amigo, preciso que você me carregue. O que não pode é você ser um adolescente de 50 anos na casa de papai. Você não aprendeu isso com Cristo. Que Deus nos abençoe, gente, em nome de Jesus, e que Ele produza no nosso coração um encanto por esse caminho. É a única vida digna de ser vivida. Se não houvesse essa história de evangelho, glória de Deus, e o Espírito Santo habitando em mim, gente, eu cairia fora. Eu me juntaria ao apóstolo Paulo e diria: realmente, Paulo, os gregos estavam certos. Comamos e bebamos, porque amanhã
morreremos. Mas não é assim. O Espírito Santo habita em nós e ele pode transformar o nosso coração num rio de água viva.